dia a todas e todos, sejam bem-vindos a mais esse webinar do IBRACON, Instituto de Auditoria Independente do Brasil. Hoje, mais um dia do nosso IBRACON ESG Week, então agradecer a presença de vocês aqui, mais um dia conosco. Ontem tivemos, o webinar, hoje a nossa semana aqui de programação, nós teremos uma programação até quinta-feira, e hoje a gente recebe o líder, o coordenador do GT de Sustentabilidade ESG do IBRACON, então, que também ajudou, a pensar toda essa nossa iniciativa aqui. Então, Sebastião Soares está conosco hoje, dá as boas-vindas para ele, que vai falar conosco sobre próximas temáticas da agenda do ISSB. E alguns lembretes rápidos, vocês que nos acompanham já sabem, mas é sempre bom reforçar. Antes, deixa eu fazer minha audiodescrição. Sou uma mulher branca, de cabelo preto, estou com uma roupa escura, preta também, com uma armação de óculos preta aqui. Não estou com o óculos, mas está aqui na blusa o óculos preto. E alguns lembretes rápidos para a gente começar. Primeiro que esse vídeo vai ficar gravado, tá? Então, se você não conseguiu assistir ou quer rever, quer indicar para alguém, então, a gente sempre vai ter, depois de alguns dias, toda a programação disponível no site. O programa também está disponível para perguntas. Mandem as perguntas de vocês, são sempre muito bem-vindas. E sem mais delongas, já vou passar para o nosso especialista, Sebastião. Sebastião, muito bem-vindo, Vai ser um prazer contar com a sua participação, sua experiência, e para falar desse tema aqui tão importante, em mais esse dia do nosso IBRACON ESG Week. Seja bem-vindo, Sebastião. Vamos lá, bom dia a todos. Deixa eu primeiro fazer aqui minha autodescrição. Então, eu sou branco, descendente nipônico, um olhinho um pouquinho puxado, cabelos pretos, uso óculos, estou vestido com uma camisa azul e tenho um fundo roxo aqui do próprio IBRACON atrás de mim, né? Então, primeiramente, um prazer enorme estar com vocês aqui. Acho que depois da semana passada e de ontem, assim, onde a gente vem com todo o gás, com temáticas bastante importantes, relacionado ao tema, a gente, há uma questão de uns 2 meses atrás, a gente decidiu fazer esse IBRACON ESG Week, até por conta, e depois do momento que tivessem sido emitidas, as primeiras normas, a gente já teve os nossos colegas da UI falando um pouquinho sobre FRS S1 e S2 logo no primeiro dia. Então, a gente tinha tomado a decisão de fazer esse ESG IBRACON Week exatamente depois que as primeiras normas estivessem sido emitidas, mesmo que em âmbito internacional. Acho que o Ardito e a Marina comentaram bem no segundo dia de como que está o trâmite, quais são os próximos passos para fins de mercado brasileiro. A gente vai ter, já dando um spoiler aqui, na quinta-feira, no encerramento, o próprio Ardito e a Daniele Torres, como fechamento dessas 2 semanas, para falar um pouquinho mais em detalhe sobre os trabalhos do CBPS, e o que deve vir do ponto de vista de regulamentação no mercado brasileiro, seja através da CVM, seja através do Banco Central, da Previc, do próprio Conselho Federal de Contabilidade. Então, assim, a gente procurou trabalhar e fazer uma proposição de agenda nessas 2 semanas, onde a gente cobrisse talvez os temas não exaustivos, mas os mais importantes nesse momento, quando a gente fala de ESG, do ponto de vista de normas, do ponto de vista de relato integrado, do ponto de vista de trabalhos do CBPS, do ponto de vista de crédito de carbono. E talvez eu e a Vivi, a Vivi participa amanhã, a gente tomou o desafio, de falar sobre coisas que efetivamente ainda nem estão em vigor, E por que a gente decidiu incluir na agenda? Porque acho que amarra, o que eu vou tentar dividir aqui com vocês um pouquinho nesses próximos 40, 45 minutos, ele amarra bastante com o conceito das normas já emitidas, da S1, S2, Então, quando a gente for falar
de quais são as temáticas que estão na mesa lá do ISSB, para que eles possam trabalhar em relação às normas que estarão em vigor, né, e as normas que serão lançadas, ele faz uma conexão e uma amarração bastante importante com as normas que já foram emitidas, né? Então, por isso que a gente decidiu colocar essa temática de quais são os próximos temas que vão ser abordados pelo ISSB, e a Vivi amanhã, talvez, fechando esse ciclo, falando um pouquinho da norma de asseguração das informações de sustentabilidade que estão sendo debatidas em âmbito internacional e que, obviamente, vão vir para o Brasil aqui em algum momento, né? Tanto eu como a Vivi, nós participamos dos grupos técnicos, né? Pelo IBRACON, nas mesas técnicas do IASB, então a gente tem tido participação, acho que muito francamente, muito mais a Vivi, né? Até porque ela é muito mais técnica, a gente tem tido participações nos debates, já que é uma norma que afeta, né, principalmente os auditores, a gente tem tido uma participação bastante efetiva lá nos fóruns técnicos de discussão, para debater uma norma que muito provavelmente deverá estar em vigor aí a partir de 2026, 2027, né? Até lá, a gente continua ainda tendo a NBCTO como a nossa norma, né, para os trabalhos de asseguração. Se a gente for recapitular, o Conselho Federal de Contabilidade emitiu um comunicado técnico em agosto do ano passado, né, colocando ou dando algumas diretrizes e guias para os trabalhos de asseguração aí, dos relatórios de sustentabilidade. Tá, então é isso, Fernanda. Eu vou dividir com vocês agora Tá certo. a apresentação que eu preparei para dividir aqui um pouquinho a temática com vocês. Vocês já estão vendo? Porque eu, a partir de agora, como Já eu estou sim. colocando a tela a partir do meu computador, eu não vejo mais vocês, né? Sebastião, então, Oi. para que você possa começar, né, só queria reforçar, você fez essa abertura aqui, super importante, trouxe, né, essa visão do nosso Ibracon SG Week. Queria agradecer novamente a participação do público, né, a gente tem percebido todos os dias, né, durante os webinars, uma participação bem relevante, muitas perguntas, então que esse nosso programa hoje também seja assim, né? Essa iniciativa ela está muito alinhada com a bandeira da auditoria independente, né? Atividade como agente de mudanças. Ibracon acredita muito, né, que a profissão tem um papel muito significativo, né, em todo esse contexto de mudanças. Quando o assunto é sustentabilidade, ESG. Então, também por essa razão, essa iniciativa ela recebe os nossos associados, mas também ficou, né, se tornou aberta para o público em geral. Então, a ideia é compartilhar, de fato, conhecimento relevantes e com todos os nossos especialistas voluntários, como o Sebastian, que nos ajudam aí nesse momento de transformação. Então, mandem as perguntas de vocês, aproveitem aí a oportunidade dessa troca de experiência, e aí sim, Sebastião, já está tudo certo, projeção perfeita, fica à vontade para Tá começar. bom. Perguntas que não sejam difíceis de responder, né, Fernanda? Até porque eu acho que um ponto importante que você comentou, e eu acho super legal, né? Embora sejamos chamados de especialistas, né, tanto acho que eu como os colegas que estiveram aqui nos outros dias e que estarão aqui nos próximos 2 dias, a gente talvez tenha o benefício de lidar com a temática de sustentabilidade há alguns anos, mas eu acho que todos nós estamos diante de uma oportunidade de aprendizado, né? Eu tenho feito muita amarração com a própria descrição da IFRS S1, que fala que você vai precisar fazer a divulgação de riscos e oportunidades relacionados à sustentabilidade. E para mim, eu acho que é isso. A gente está diante também de uma oportunidade onde a gente vai ter que voltar aí para salas de aulas, para estudar, participar de workshop, participar de oportunidades onde a gente possa dividir um pouquinho de experiências para todo mundo aprender nessa jornada, né? Eu acho que a maior dificuldade, né, e eu me coloco aqui, meu histórico todo é de auditoria, né? Eu acho que a maior dificuldade, talvez, quando a gente fala do tema de sustentabilidade, é que a gente passa a lidar com temáticas que envolvem informações não financeiras, não necessariamente retrospectiva, ou que exigem um expertise muito aprofundado sobre uma determinada
temática. Isso, num primeiro momento, acho que assusta, né, nós, contadores, auditores, porque até então a gente estava acostumado a lidar com temáticas financeiras, né, numa vertente mais cara crachá, numa vertente mais binária, 0 1, e agora a gente passa a lidar com temas que fogem do nosso conhecimento, temas muito narrativos, né? Quando a gente pega relatórios de sustentabilidade, a gente vê que tem muita narrativa e que isso pode criar aí talvez algumas dúvidas, alguns receios, tal, mas a mensagem é que nós estamos todos aqui na mesma jornada para aprender juntos, tá? Então vamos lá, eu falei no comecinho, alguns de vocês ainda não tinham entrado, né? Que já é difícil de você falar sobre temáticas que foram já lançadas, né? O S1, S2, tema de carbono, tal. Imagina eu e a Viviane Bauer amanhã a gente falar de assuntos que nem sequer ainda foram lançados, né? Mas que de alguma forma eles são importantes, porque acho que a gente vai conseguir entender e amarrar um pouquinho aqui, inclusive com o lançamento da S1, S2, e por que que o ISSB tem escolhido esse caminho no processo de decisão de quais vão ser os próximos tópicos, né? Até porque a agenda de sustentabilidade ela é bastante ampla, então o ISSB ele precisava efetivamente dar voz para o público para saber o que que os stakeholders, o que que o mercado quer ouvir, né, ou quer que eles trabalhem do ponto de vista de normativos nos próximos anos, mas obviamente quando você deixa talvez muito amplo, muito aberto, você perde o foco. O próprio ISSB nesse documento aqui que a gente vai falar, eles reconhecem que acabam tendo um pouco de limitação de task force também, então tinha que ser estabelecido um critério de proposição das próximas temáticas, né? Antes de entrar no documento em si, eu não vou empenhar muito tempo aqui, até porque, de novo, nossos colegas já falaram um pouquinho nos fóruns anteriores, né? E também a gente vai ter o Ardito e a Dani falando sobre o papel do CBPS enquanto mercado brasileiro. Mas acho que aqui é importante para a gente só voltar a entender do que a gente está falando, né? Quando a gente fala de ambiente brasileiro, a gente, desde lá de 2008 e 2010, a gente tomou a decisão, enquanto mercado, de seguir as IFRS, né? Então, quando a gente fala em norma contábil, a gente segue tudo que é definido pelo IFRS Foundation através do IASB, e aqui no Brasil a gente recebe via Fundação CPC, análise técnica, a tradução, a interpretação, e propõe para o Conselho Federal de Contabilidade colocar a norma em vigência, e depois os reguladores, Banco Central, a CVM, Previc, SUSEP e assim por diante, colocam através das suas resoluções o que sai de norma contábil. Então, isso aqui não muda nada, a gente tem o IFRS Foundation, dentro do IFRS Foundation, o IASB como normativo contábil. E aí, em novembro de 2021, lá na COP26, foi criado e lançado o ISSB, né, que vai ser o organismo responsável pela emissão das normas de sustentabilidade. Então, o IFRS Foundation, hoje ele passa a ter duas caixinhas, né, debaixo do IFRS Foundation, uma tendo o IASB como responsável pela emissão das normas contábeis e o ISSB como responsável pelas emissões das normas de divulgação de sustentabilidade. Mas, obviamente, esses times estão trabalhando juntos, né? Então, nas próximas temáticas que a gente vai abordar aqui em relação ao plano de trabalho, a gente vai ver que é um trabalho conjunto deles, né? Então, aqui é um pouco repetitivo, qual é o histórico, né, da criação do ISSB, e eu estou me prendendo a ISSB sem falar de EFRAG ou de SEC, porque acho que o mercado brasileiro, até por conta do que eu comentei de ter adotado as normas, né, contábeis lá atrás, e normas da profissão do auditor e contador, o ISSB com certeza é o organismo internacional talvez mais relevante por conta desse nosso segmento e da composição aqui do CBPS. Então, também aqui só um pouquinho da criação, acho que
o Oliari e a Dani comentaram um pouquinho sobre a composição do CBPS, quem que ele agrega em sua composição, seja como componentes efetivos e sejam quais são os organismos convidados, né? O CBPS agora está nesse momento fazendo a avaliação da tradução para português das primeiras normas emitidas lá no final de junho desse ano, né? Então, assim, o que a gente tem no Brasil hoje e que foi comentado pelos nossos colegas? Aqui a gente tem S1, S2 já válidas para exercícios iniciados a partir de 1º de janeiro de 2024 em âmbito internacional, e aqui no Brasil, a gente depende desse movimento de CBPS, de CPC, de Conselho Federal de Contabilidade e dos reguladores, para a gente ter o debate, a interpretação, a tradução e a inclusão das normas aqui com uma determinada vigência em um determinado momento do tempo, né? Então, o ISSB em nenhum momento ele quis, até porque talvez ele nem tenha, do ponto de vista de governança e do ponto de vista de regulamentação, esse poder de regulamentar em cada jurisdição local quando que a norma eventualmente tem que estar em vigência, né? Então, ela só deu a diretriz e ficou a cargo de cada jurisdição fazer a análise e a definição de quando entrará em vigor. Então, no Brasil, na data de hoje, né, aqui nós estamos no dia 29 de agosto de 2023, a gente tem as resoluções do Banco Central, né, a gente tem a instrução da CVM, lá, a instrução 59, que a gente já falou também em outros fóruns aqui, mas do ponto de vista de divulgação requerida para fins de contabilidade, a gente ainda depende desses reguladores e desses órgãos aí de debater e colocar em vigor, né? Então, vamos lá. O que é o documento que está em audiência e que quem quiser, inclusive, tem até sexta-feira, eventualmente, aí para comentar, né? Então, o ISSB, ele lançou uma consulta para que ele pudesse escutar do mercado quais são as temáticas que eles querem que o ISSB aborde aí nos próximos 2 anos. Então, eles estão, nesse momento, construindo uma agenda de plano de trabalho para os próximos 2 anos, e aí, em maio desse ano, eles lançaram esse documento chamado Consultation on Agenda Priorities, né? E deixou aberto, né? Está aberto aí até 1º de setembro para diversos comentários do público, né? Então, vai definir o plano de trabalho para os próximos 2 anos, e para eventualmente não deixar a temática muito aberta, né? Então, embora a gente tenha liberdade de, no documento, propor qualquer outra temática como prioritário na agenda do ISSB, o que eles fizeram, eles explicaram no documento qual o processo decisório para definir as temáticas e fizeram a proposição de 4 temas, né? Um relacionado à parte de biodiversidade, ecossistemas e serviços ecossistêmicos, então a gente vai abordar um pouquinho mais para frente. O segundo tópico, quando a gente fala de capital humano, né, principalmente pela agenda e desafio das empresas de atrair e reter talentos, então, assim, então, hoje, essa geração de talentos, ela é muito voltada para propósito, né? Então, assim, as empresas elas vão ter que efetivamente investir em treinamento, em capacitação, em iniciativas de ESG para conseguir atrair e reter talentos. Então, capital humano em relação a divulgações, a segunda temática. A terceira temática relacionada a divulgações de direitos humanos. E, por último, acho que não menos importante, é um processo, eu comentei que o IASB e o ISSB têm trabalhado em conjunto, então o ISSB está fazendo uma proposição de integração de reportes, né? E por que integração de reportes? Quando a gente escutou os nossos colegas da Ernest comentar na segunda-feira, o ISSB, ele não propôs o local de divulgações das informações lá relacionadas a S1 e S2, né? Então, se a gente recapitular, ele fala o que precisa ser divulgado, o S2 até nessa questão de agenda climática, mas em nenhum momento o ISSB
propõe a determinar aonde que essas informações elas têm que ser divulgadas. Então, vai poder ser aonde? No relatório da administração, nos formulários de referência, na intranet, no relatório de sustentabilidade, em algum outro documento apartado? Ele não fala onde, ele só fala que você precisa divulgar e que a partir do segundo ano de adoção das IFRS S1, S2, as empresas passam a ter a obrigatoriedade de fazer a divulgação dentro do mesmo período, né? Então, hoje, a gente sabe que algumas empresas, ou me arriscaria a dizer que a maioria das empresas, divulgam suas demonstrações financeiras até para fins de cumprimento regulatório, ou para reporte para sua matriz, ou para reporte para um banco em função de alguma tomada de financiamento, empréstimo, numa data, e as informações relacionadas ao tema de sustentabilidade em uma data a posteriori. O que o S1 determina e obriga é que, como vai ter muita referência cruzada, que a partir do segundo ano, essas divulgações das temáticas de sustentabilidade têm que obrigatoriamente ocorrer na mesma data que você traz os seus financials. Então, esse quarto tópico que o ISSB está propondo trabalhar é como que você faz a integração de reportes, de informações, porque, de novo, o relatório de sustentabilidade, ele continua existindo, né? Então, a empresa ainda ela tem a opção de escolher lá um framework, né? O GRI ou TCFD, e, eventualmente, fazer uma divulgação apartada das informações de sustentabilidade dentro de um relatório de sustentabilidade. Então, o que o ISSB está propondo é que haja uma integração aqui em relação a todos os reportes que tem em relação à temática, né? Todos os comentários que forem capturados, né, que estão lá em aberto desde maio até sexta-feira agora, 1º de setembro, eles vão ser disponibilizados, tornados públicos, né? Então, a não ser que quem comentou lá não queira, né, que seu nome seja divulgado, do contrário, o ISSB está tentando dar transparência para todos os comentários e para demonstrar o porquê que se chegou nessas 4 temáticas, ou se excluiu alguma, ou se adicionou uma, né? Porque quando você pega o documento, uma das perguntas que eles pedem para a gente comentar, né? A gente, quando eu falo público geral, é se a gente entende qual é a ordem prioritária, inclusive dessas 4 temáticas, e eles perguntam se a gente entende que o ISSB deveria focar mais em uma delas, né, eventualmente para acelerar o processo de divulgação de alguma norma, ou se, ok, trabalhar nesses 2 anos, nas 4, ou nas 5, ou nas 6, né, a gente não sabe quantas temáticas vão ser, se deveriam trabalhar de forma conjunta. Então, todos os comentários vão ser tornados públicos para dar transparência nesse processo, né? O que eu enxergo aqui como principal desafio, né? Quando a gente fala principalmente do ponto de vista de direitos humanos e da questão de biodiversidade e ecossistemas, a gente olha a geografia, por exemplo, do Brasil em relação a, sei lá, Espanha, né? As questões geográficas do ponto de vista de biodiversidade, do ponto de vista de ecossistema, de serviços ecossistêmicos, eles com certeza são completamente diferentes dependendo da geografia onde você está, né? Então, eu acho que um dos desafios que o ISSB vai ter em relação aos comentários que vão ser recebidos é que cada país ou cada comentarista de cada país vai trazer um pouquinho das suas particularidades de país e de geografia dentro desses comentários. Então, só para contextualizar o que eu estou falando aqui, a S1 e S2 recebeu mais de 1.700 comentários naquele período lá que ficou em aberto para audiência pública. Então, para mim, esse aqui acho que vai ser um desafio de como eles vão ponderar todos os comentários recebidos para definir quais são as temáticas e para definir efetivamente a norma em si, né? Um outro propósito bastante importante nessa agenda é a questão de melhorias e internacionalização do SASB, né? Então, acho que aqui também para voltar um pouquinho do que foi apresentado nos outros dias, né? O SASB, ele é um set de normas de sustentabilidade muito utilizada nos Estados Unidos, é um framework inicialmente desenvolvido nos Estados Unidos, que traz
77 indicadores muito voltado para indústrias. E por que ele foi incorporado dentro do S1 e principalmente do S2 junto com o TCFD? Porque como é um framework que tem normativas de indicadores específicos de indústria, e a gente começa a falar da temática de materialidade, né? Então, assim, lembra que lá na S1, abordado pelos nossos colegas, a gente passa a ter a obrigatoriedade de fazer a divulgação de itens materiais em relação à governança, estratégia, gerenciamento de riscos, metas e métricas, né? Não vou voltar aqui, mas a gente traz um contexto de materialidade para fins de SSB, que inclusive é igual à materialidade definida para a norma contábil do ponto de vista de IASB. Esse aqui talvez seja um ponto bastante importante. Por quê? Quando você fala de materialidade para fins de um relatório de sustentabilidade, ele tem conotação quantitativa e qualitativa, que é diferente da proposição de materialidade que a gente tem dentro das normas contábeis e que, inclusive, tem também dentro dessas primeiras normas de sustentabilidade, divulgação de sustentabilidade. Ou seja, materialidade daquilo que você vai divulgar em relação ao tema de sustentabilidade é igual materialidade quando você define quais os itens que você vai divulgar numa demonstração financeira, quando você vai abrir uma nota explicativa, o que você provisiona e assim por diante. Então, essa aqui é uma diferença bastante importante na questão de materialidade. ISSB, a materialidade é igual ao IASB. E aí, nesse processo, como o SASB ele só era ou fortemente utilizado lá nos Estados Unidos, o que o ISSB está se propondo a ajudar nesse movimento é que o SASB passe por um processo aí de internacionalização e de um reconhecimento por outros mercados que além dos Estados Unidos. E por fim, como eu falei, né, ele possibilita que a gente faça a proposição de incluir outros 4 tópicos. O único requerimento que o documento traz é de que precisa ter um embasamento muito forte para se fazer aquela proposição. Por quê? Porque no documento, como eu vou abordar aqui na sequência, ele trouxe todo o embasamento do porquê propor biodiversidade, ecossistemas e serviços ecossistêmicos, capital humano, direitos humanos e integração de reporte. Então, ele já detalha no documento por que ele está fazendo essa proposição inicial de documentos. Tudo bem? Seguindo. Essa aqui é uma visão propositiva do, de como o ISSB vai ponderar o que efetivamente é relevante para entrar dentro da agenda de trabalho, né? Então, particularmente, eu interpreto isso já como uma prestação de contas que o ISSB está dando para os stakeholders na eventualidade de uma temática ou outra que seja proposto nessa audiência pública não estar sendo abordado, seja dentro dos 4 tópicos ou não ser eventualmente colocado como um tópico adicional para trabalhar. Então, o documento, ele traz talvez 5 perspectivas de como que é essa proposição das atividades do ISSB. Então, o primeiro, né, quando a gente fala que se inicia novas pesquisas por processo de definição de normas, ele fala, maravilha, eu vou tornar esse processo, o set de atividades, baseado nos feedbacks dos principais stakeholders sobre a lista proposta ou sobre qualquer outro assunto que eventualmente vai vir no futuro, né? O segundo é como que eu dou materiais, exemplos, como que eu ajudo a desenvolver ou aperfeiçoar, através de guias e materiais, a implementação de todas as normas. Então, a gente sabe que teve S1, S2 agora, deve ter S3, 4, 5 relacionados a essa temática, mas quando a gente olha para uma amplitude de sustentabilidade, existe, de fato, uma série de outros assuntos que precisam e que serão abordados pelas normativas do ISSB. Então, ele fala que
o segundo propósito das atividades é que o ISSB possa aperfeiçoar aí para ajudar os preparadores, os auditores, os reguladores, os investidores a interpretar, a preparar, a auditar ou a regular todas essas informações, né? O terceiro, acho que eu comentei um pouquinho, então, ajudar nessa interpretação da materialidade, né? Como eu comentei agora há pouco, a materialidade aqui é exatamente igual ao mesmo contexto de materialidade para fins de ASB, né? Então, só para relembrar aqui, nem preciso, mas estou no fórum aqui de contadores e auditores, mas o que que o IASB define como material, né? É aquela informação que, eventualmente, se tiver misleaded, né? Se tiver errada, se tiver oculta, possa afetar de forma significativa, né? Ou influenciar a decisão de alguns stakeholders de forma significativa se ela estiver errada, omitida, distorcida. Então, o conceito de materialidade para fins de normas contábeis vai ser o mesmo aqui para fins de divulgações de sustentabilidade. O quarto, né, então, é uma melhoria principalmente na adoção do S2, né, que a gente já teve os nossos colegas falando sobre divulgações relacionadas ao clima, temática bastante nova e que envolve um expertise muito profundo, que vai trabalhar com uma série de assumptions que foge completamente ao nosso radar. Então, a S2 ela foi emitida, mas não necessariamente ainda contempla todas as exemplificações, todas as formas de a gente eventualmente materializar. Se a gente recapitular, né, a gente vai ter, né, nós como preparadores, auditores, tal, as companhias, as empresas, elas vão ter que fazer cenários, né, trabalhar com cenários. Eu trago aqui uma analogia muito com aquele requerimento de instrumentos financeiros, onde você precisa fazer cenários se o dólar vai a 4, a 4,5, 5, se a inflação é 6, 7, 8, se a taxa de desemprego é 10, 11, 12 e assim por diante, qual que seria o efeito disso dentro das suas demonstrações financeiras. Então, isso do ponto de vista de financial statements. A adoção das divulgações relacionadas ao clima é a mesma coisa. Então, assim, você trabalhando com cenários em relação às divulgações com o clima, quais seriam os efeitos sobre a posição financeira, o fluxo de caixa, dentro dos riscos e oportunidades do tema de sustentabilidade que você já vai ser obrigado a divulgar, seja por conta da S1 ou seja por conta específica da S2 relacionados ao clima. Então, a outra visão geral propositiva aqui nesse item é dar melhores exemplos ou ajudar as empresas a tangibilizar e materializar a adoção aqui, principalmente da S2, né? E por último, quando a gente fala de conectividade, de interoperabilidade, aqui eu acho que tem dois propósitos principais, né? Um é você começar a conectar outros frameworks de sustentabilidade existentes, né? Então, aqui a gente tem SASB, Relato Integrado, que formou o Value Report Foundation, que eventualmente já estão contemplados tanto na S1 e S2. A gente tem, eventualmente, o TCFD, que é um framework específico de riscos climáticos, né, de divulgações em relação aos riscos climáticos, já incorporado ou tendo como pano de fundo na elaboração da S2. Mas esses frameworks eles continuam existindo e dão lastro para os relatórios de sustentabilidade que, eventualmente, as empresas venham preparar de forma apartada. A primeira proposição aqui do ISSB é como que conecta, eventualmente, as normas a serem emitidas do ISSB com esses outros frameworks existentes, né? Vale lembrar que, quando você olha do ponto de vista de composição, de convidados do ISSB,
você tem lá a GRI, Vale Foundation Report, o Fórum Econômico Mundial, o TCFD, ou seja, você tem os principais organismos que, de alguma forma, já atuam dentro da temática de sustentabilidade e que foram chamados lá no ISSB para ajudar nesse processo de definição de norma. Então, do ponto de vista de conectividade, é conectar as normas do ISSB com o que tem de framework de sustentabilidade. O segundo propósito é você, eventualmente, começar a ter um único set de divulgações de informações, conectando o que você já reporta do ponto de vista de informações financeiras com aquilo que você passará a ter obrigatoriedade de reportar em relação ao tema de sustentabilidade, né? Que acho que o esforço é para tentar evitar retrabalho, evitar duplicidade, eventualmente evitar algum conflito do que diz uma norma contábil com aquilo que eventualmente está sendo requerido para ser divulgado de sustentabilidade. Então, é um trabalho para você ter um processo de interoperação, de conexão em relação ao que se divulga do ponto de vista de informações financeiras, daquilo que você vai ser requerido do ponto de vista de sustentabilidade, né? E aí, quais são os temas propostos, né? Então, como eu disse aqui no início, o ISSB documentou e colocou um embasamento bastante forte do porquê desses 4 temas, né? Então, o primeiro é quando a gente fala das questões de biodiversidade, de ecossistemas e serviços ecossistêmicos, né? Então, acho que quando a gente fala de biodiversidade, a gente está falando eventualmente dos efeitos sobre a água, das questões de poluentes, da poluição, da questão de comida, né, da questão de sobrevivência, sejam as fontes de comida pelo uso da terra, né, ou que sejam provenientes do mar. A gente está falando da necessidade de a gente manter áreas preservadas, e um cuidado enorme em relação à exploração de recursos. Uma terra mal usada, uma área eventualmente mal explorada, ela afeta, obviamente, em toda a cadeia de suprimento, e que, obviamente, tem efeito nas questões de comida, nas questões de água e assim por diante, né? Acho que são temas aqui todos correlatos, né? No uso e na proteção de terras, né, principalmente em relação a danificações ao meio ambiente, e ao provimento aí de matérias-primas. Então, quando a gente olha a cadeia de suprimentos e a gente fala de biodiversidade, tendo eventualmente água como uma fonte bastante importante para a geração de matérias-primas, que por consequência podem ter um efeito muito grande sobre a cadeia de suprimento das empresas. Então, essa é a primeira temática aqui, é como que as empresas eventualmente monitoram, gerenciam, criam, porque, de novo, né, tudo a gente precisa lembrar e voltar lá para a S1. A empresa precisa fazer a divulgação do quê? Da questão da governança, da gestão da estratégia e dos riscos relacionados à sustentabilidade, como a empresa define as métricas e goals, né, e metas relacionadas ao tema. Então, por que eu falei que tem muita conexão e passa a ter total conexão entre tudo que vem pela frente? Quando a gente fala da proposição de biodiversidade, ecossistemas e serviços ecossistêmicos, e também em relação aos outros 3 tópicos, é sempre como fazer a divulgação de como a empresa tem processos, controles, monitora, gerencia, quais são os riscos e oportunidades relacionados a essas temáticas que eu falei aqui de biodiversidade. O segundo temática aí aqui é questão de capital humano, né? Cada vez mais, e essa é uma coisa bastante importante, né? A gente não pode esquecer da origem da formação do ISSB e do propósito. O ISSB ele foi formado por uma pressão de investidores, né? De um clamor dos investidores de que os auditores, os preparadores e os reguladores não estavam olhando para outras óticas aí relacionadas ao clima, outras óticas além de demonstrações financeiras, né? E não muda, né? A ótica do ISSB e mesmo as proposições, ela continua tendo um olhar aqui dos investidores.
E o investidor cada vez mais preocupado com a questão de talentos, né? Com as questões de capital humano, né? Porque por mais que você tenha inteligência artificial, por mais que você tenha data analytics, por mais que você tenha uma série de outros fatores, acho que é pacífico, né, do mercado de que o ser humano, o capital humano, a força de trabalho, ela continua tendo uma relevância, uma preponderância crucial para a continuidade dos negócios. Então, a preocupação aqui é como que as empresas, né, então é isso que elas vão ter que divulgar, como que ela trata eventualmente a sua força de trabalho, o que que ela faz do ponto de vista para reter e manter talentos, como que ela treina e qualifica esses profissionais, qual que é o processo de inovação e oportunidades de inovação que a empresa eventualmente dá para os seus talentos, né, para a sua força de trabalho, e principalmente como, quanto e quando as empresas investem na força de trabalho do ponto de vista de remuneração, treinamento, diversidade, inclusão, como ela cuida da saúde, do bem-estar e da segurança dos seus profissionais, principalmente falando da questão de melhoria de produtividade. Então, colocou-se lá todos os argumentos do porquê propor essa temática de capital humano. A terceira proposição é em relação a direitos humanos, né? Aqui é um pouco filosófico, né? Mas assim é ser humano. Então, quando a gente fala de ser humano na sua essência de ser, e a gente olha a ótica de direitos humanos, a gente está falando de direito à comida, educação, alimentação, saúde, liberdade, como que isso eventualmente é mapeado também toda a cadeia de suprimento. Acho que a proposição ela traz uma questão bastante importante, né? Quando a gente fala de ESG, quando a gente fala de sustentabilidade, a gente está falando de um risco de associação muito grande, que talvez até transcende alguma cláusula contratual, né? Então, a gente tem visto exemplos recentes de grandes empresas que, na sua cadeia de suprimentos, né, ou de prestadores de serviços, elas têm tomado um cuidado muito maior na escolha desses provedores, na escolha desses fornecedores, porque eventualmente uma má conduta de um prestador de serviços eventualmente respinga muito mais na grande corporação que está contratando do que naquela que eventualmente prestou o serviço, né? Então a gente viu exemplos recentes de seguranças que bateram e mataram lá um consumidor sem nenhum juízo de valor de quem estava certo ou não. Uma empresa grande aí de refrigerantes, onde uma das fábricas de envasamento de líquidos pegou trabalho escravos e assim por diante, né? Então, assim, pelo risco de associação e conectado com direitos humanos, as empresas elas vão ter que divulgar efetivamente aí como que ela faz não só o seu monitoramento, seu gerenciamento de riscos, estratégias, oportunidades relacionadas a você enquanto entidade, mas também em relação a toda a cadeia de suprimento, né? Até porque quando a gente fala de direitos humanos, a gente não está falando única e exclusivamente do cumprimento de leis e regulamentações, porque tem temáticas lá dentro que nem estão eventualmente regulamentadas, né? Ou que eventualmente ainda não foi materializado, né? Ou tangibilizado mesmo do ponto de vista de lei. Então, a divulgação de direitos humanos ela vai transcender aquilo que eventualmente tem do ponto de vista de lei e regulamentação. E qual que são os riscos aqui quando a gente fala na temática de direitos humanos, né? Aqueles movimentos de protesto, de boicote em relação a um determinado produto, a um determinado serviço, até eventualmente implicações mais fortes do ponto de vista de uma suspensão de negócios, de pagamentos de multas milionárias, de uma dificuldade para a companhia eventualmente conseguir acessar e obter crédito e também aí o valor das suas ações. Então, essas três, né, biodiversidade, capital humano e direitos humanos, são temáticas novas de proposições em relação ao tema, e você tem uma última, né, que ela não necessariamente é uma proposição de um tema,
mas é mais para, como eu falei, ajudar na integração, eventualmente, de tudo que já existe do ponto de vista de reporte, de informações financeiras com as informações de sustentabilidade. Então, a proposição da temática é para estabelecer e conectar melhor o que vem, né, o que já foi emitido, o que vai ser emitido do ponto de vista de SSB com as normas do IASB, para que a gente tenha a mesma entidade fazendo as divulgações dentro do mesmo período de reporte, né? Eu comentei um pouquinho logo no começo, e quando eu tenho palestrado ou interagido com clientes e tal, um dos maiores desafios que eu vejo para as empresas, desafio e oportunidade, será a partir do momento em que elas precisarem fazer a divulgação das informações no mesmo período, né? Porque qual que é a mensagem principal por trás disso? As empresas vão ter que dar o mesmo nível de importância, de criticidade, de celeridade, de qualidade da informação do que elas já dão para aquilo que está relacionado às demonstrações financeiras, passarão a ter que dar também para as informações de sustentabilidade, porque não vai deixar mais para as empresas deixarem a cargo de um tempo mais para frente, com controles não tão robustos, porque, de novo, como você vai ter uma série de informações correlacionadas, né, e cross-referenciadas, elas vão ter que fazer a divulgação e tratar com a mesma qualidade, né? Por fim, como eu também disse, assim, a gente tem um framework, né? E aqui eu não estou falando framework de sustentabilidade, mas frameworks ou normativos, né? Que você uniformize as divulgações eu estou chamando de único documento aqui, né? Mas é que você tenha talvez o menor set possível de divulgações, relatórios, informações, para você evitar duplicidade de esforços, de investimento, de custos, informações que eventualmente possam aumentar risco de estar não em concordância, ou que você tenha algum conflito de informação de um requerimento de norma. Então, acho que a proposição aqui é de que você tenha talvez uma diretriz, né? Eu chamei de framework aqui, mas talvez uma diretriz para que traga-se uma uniformidade em relação às temáticas aqui de sustentabilidade e informações financeiras, né? Aqui eu acho que eu cobri as principais temáticas, de novo, eu estou falando muito de temas do que ainda vai vir, né, pela frente, né, ainda não foram nem debatidas. Quando a gente olha que é uma proposição de trabalho para 2024, 2025, é passível de se acreditar que essas normas devem entrar em vigor a partir de 2026, e em diante. Ou, como na própria proposição do documento que eu falei, se o mercado de forma massiva falar que eles deveriam se debruçar num dos quatro tópicos especificamente primeiro, talvez é possível que no plano de trabalho eles vão dividir, em vez de falar que vão trabalhar 2 anos nos 4, 5 tópicos, eles vão trabalhar os 3 primeiros meses, 4 meses numa norma, 4, 5 meses numa outra e assim por diante. Nessa situação, talvez a gente tenha alguma norma emitida antes de 2026. Se o caminho for para trabalhar nas 4 ou 5 temáticas, tudo de forma conjunta, a minha crença e a crença pessoal de que a gente só vai ter o próximo set de normas de SSB a partir de 2026. Fernanda, oi Zé, tudo bem? Paro por aqui até para eventualmente dar tempo de responder aqui alguma pergunta. Vê, tá no eu pelo menos não estou escutando, não sei se. Tá no mudo, Fê. Vê se não é no headset. Me ouvem? Agora sim. Ah, então era isso. Eu estava dizendo que as informações que você trouxe, mais, né, os painéis anteriores, eles se conectaram e dá para ter uma ideia, de fato, né, do que vem por aí. E você também comentou da Vivi, né, da Viviane Bauer, que estará conosco amanhã. Ela está até aqui acompanhando, acho que ela queria ver o tamanho da, Pô, da pode. encrenca. Está participando aqui com a gente hoje, mas só para fazer um lembrete, gente, amanhã
mesmo horário, tá? Das 9 às 10, nova norma de asseguração de sustentabilidade, tá? Então, a gente recebe a Viviane Bauer, membro do GT Sustentabilidade SG do Ibracon, para falar com a gente amanhã, mas nós temos 10 minutinhos aí para endereçar as perguntas. José Carlos, da área técnica do Ibracon, já está aqui conosco. Agora vem a parte, vamos ver se o Sebastião tá preparado, vem a parte aí mais desafiadora. Vamos lá, José Carlos, te passo a palavra, viu? Seja bem-vindo. Obrigado, Fê. Bom dia, Sebastião. Bom dia a todas e todos. Vou iniciar fazendo a audiodescrição aqui. Sou um homem branco, cabelo curto, escuro. Estou vestindo uma blusa branca, tá muito frio hoje para mim, e um fundo claro do Ibracon. Bom, fica até difícil fazer alguma pergunta, alguma coisa, depois de uma apresentação dessa. Praticamente uma aula aí do que esperar, do que dos temas que estão em voga aí hoje. Aí eu fico com essa missão difícil aqui junto com você, Sebastião. Sobre a questão, por exemplo, de materialidade, que a gente viu que foi um assunto aí que você trouxe bastante. A gente vai ter agora, né, a ISSA 5000, que deve endereçar algumas coisas. Fora isso, a gente já tinha as outras normas ali, a da série 3000, a 3410, que endereçavam muito o trabalho de asseguração com relação a essas informações. Mas para o auditor, na figura do auditor, você vê que se muda alguma coisa em relação à materialidade? Porque quando a gente fala da materialidade para o preparador, a gente viu que muda algumas coisas ali, né? Da forma como ele vai tratar o que é material ou não. E para o auditor, muda alguma coisa no seu ponto de vista aí? Bom, não vou entrar na seara porque, de novo, a Vivi vai fazer uma apresentação excelente amanhã. Mas, para mim, não, tá, Zé? Assim, eu acho que a mensagem que eu quis passar, do ponto da questão de diferença de materialidade, o conceito de materialidade materialidade quando você prepara um relatório de sustentabilidade, que lá ele não entra só quantificações, métricas quantitativas. Você tem uma vertente qualitativa, que se você, como contador e auditor, fosse olhar, fala, pô, isso aí não é material, eventualmente, para ser divulgado num relatório de sustentabilidade. Mas quando você faz a análise da matriz de materialidade de uma determinada empresa para fins de elaboração do relatório de sustentabilidade, o conceito de materialidade ele considera aspectos tanto quantitativos e qualitativos. Tudo bem? Relatório de sustentabilidade. Legal. O que está mudando, né? Qual é a proposição? Quando você pega a proposição de IFRS S1 no conceito de materialidade, quando ele fala informações relacionadas à estratégia, governança, riscos e tal, precisam ser materialmente divulgados. O materialmente das divulgações de SSB traz o mesmo conceito de materialidade para fins do IASB, de norma contábil. Por isso que quando eu olho aqui para a ótica de preparador, auditor, regulador, investidor, quando a gente for falar de materialidade do ponto de vista de divulgações, do IASB, do ISSB, ele tem o mesmo conceito de materialidade, que qual é? É algo que, eventualmente, se materialmente errado, omisso, distorcido, possa influenciar, alterar, modificar a opinião que qualquer stakeholder tem em relação àquela determinada informação. Então, eu só quis trazer assim que existe algumas diferenças em relação à materialidade. Por isso que eu acho que não vai ter diferença. Assim, o que hoje o auditor já considera no cálculo da sua materialidade, na avaliação de materialidade, nas suas demonstrações financeiras, ou o auditor, quando vai fazer o seu cálculo de materialidade para fins de parâmetro de erro, ele é um hoje, e eu entendo que ele vai continuar sendo o mesmo conceito, vai utilizar as mesmas premissas previstas na norma para continuar determinando a sua materialidade, mesmo quando aí do estabelecimento da ISA 5000, né? Mas, de novo, esse assunto eu vou deixar para Vivi amanhã, mas eu só estou tecendo aqui a minha primeira reação. Eu acho que não muda. O que é considerado de materialidade hoje para fins de financial é o que deve ser considerado como materialidade para fins de norma e para fins de divulgações lá no futuro. Não, legal. Acho que
É isso daí que você disse. E também eu vou guardar essa pergunta amanhã para a Vivi. Se a Vivi estiver nos ouvindo aí, Tenho já se certeza que ela vai prepare. responder muito melhor do que eu. Mas... E aí, Sebastião, por exemplo, sobre essas quatro, as propostas de 4 tópicos aí que você abordou, né? Biodiversidade, ecossistema, serviços ecossistêmicos, capital humano, direitos humanos, integração de reportes. Acho que você falou disso um pouco no final, mas aí eu não sei nos fóruns, nos grupos de trabalho que você frequenta, nas discussões que você participa, se você tem aí alguma ideia do que esperar sobre essas prioridades, ou se ainda não dá para falar nada, né? Se ele vai escolher um tema ou se ele vai atacar os 4, como você disse ali. Tem como a gente tentar colocar uma bússola ali, mais ou menos, ali um Cruzeiro do Sul para se guiar? Não. Bom, tá sendo gravado aqui, né? Então tem que tomar cuidado com o que eu vou falar aqui. É brincadeira. Quando você olha o próprio documento, né? Então, eu tive a oportunidade de ler, eu li o documento inteiro, né? Eu acho que ele já vai dando algumas diretrizes e falando: olha, gente, eu tenho limitação de pessoas, de tempo, de investimento, de recurso. Olha, eu estou dando a liberdade para vocês comentarem e proporem outros tópicos, mas eu estou fazendo a proposição desses 4. Por quê? Por causa disso, 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 disso. Olha, como que vai ser o processo decisório? Qual que é o propósito das atividades? Pô, eu quero ajudar a norma baseada no feedback dos stakeholders, eu quero ajudar na melhoria da implementação das normas existentes, eu quero ajudar no processo de internacionalização do SASB, pô, eu quero fazer pesquisa sobre as novas temáticas, mas olha, os 4 tópicos que eu quero propor, e estou provendo todo o embasamento lá. Se você pega o documento, eu resumi lá as temáticas falando sobre água, uso de terra e tal, mas são cada tema que eles abordam lá, são parágrafos enormes, onde eles subsidiam estudos técnicos, dados do Fórum Econômico Mundial, dados de agências climáticas. Putz, tem todo um fundamento para a proposição das 4 temáticas. Por isso que eu, particularmente falando, a não ser que a gente tenha 1.500 usuários propondo a mesma temática que não essas 4, aí acho que eles vão falar, opa, peraí, se a gente tem 1.500 comentários, 1.300 são de profissionais que querem que a gente enderece alguma das temáticas que não estão aqui, vamos endereçar. Ainda assim, Zé Carlos, quando eu olho, por exemplo, o relatório de sustentabilidade, eu vou trazer um pouco para o mercado brasileiro, né? Quando eu olho tudo que já está sendo requerido no formulário de referência por conta de CVM 59, resoluções do Banco Central, o que vem já de S1, S2, e mais abordagem dessas 3 temáticas, né, de ecossistema, biodiversidade, capital humano e direitos humanos, acho que outros que trabalham com o tema podem me ajudar aqui, mas eu acho que eu não consigo imaginar alguma temática relevante que esteja fora do que já vai estar coberto por esse set de informações. Acho que tem um outro assunto que ainda vai ser abordado numa norma mais específica, mas acho que a proposição dos temas aqui, né, quando a gente fala de primeiro, a estruturação das divulgações no S1. Depois, questões climáticas, talvez como a temática mais relevante na agenda aí de investidores. E aí, na sequência, eu falo sobre talentos, né? Capital humano, treinamento, capacitação. Depois eu falo de ecossistema, biodiversidade, todo efeito na cadeia de suprimento, água, terra, grão, semente, comida, uso de terra, e assim por diante. Então, estou cobrindo uma outra. Quando você fala de indústria, não consigo imaginar nenhuma indústria que não esteja impactada por todas essas temáticas dentro de ecossistema, biodiversidade. Quando você fala de capital humano do ponto de vista de talento, e quando você fala de direitos humanos, né, do ponto de vista de risco de associação, protesto, boicote, sanção, e aqui muito voltado talvez também para a governança, né, nessa última temática aqui de direitos humanos. E, por fim, uma proposição de trabalho entre você integrar os reportes, eu acho que são temáticas já que corroboram quase que a sua totalidade do que aquilo que eu enxergo aí como sendo importante das empresas estarem reportando. Legal. Eu acho que é bem isso daí. Não dá para colocar muito ali
o norte, mas ali o documento realmente ele já traz algumas coisas ali de como endereçar esses pontos. De como vai ser endereçado, né? Quais serão as prioridades ali, talvez. E aí, só um último ponto aqui, tem mais um projeto ali, né, do ISSB, sobre a questão de taxonomia, né? O que esperar? O que a gente pode esperar disso daí? Porque a gente já teve ali, não sei se a gente pode chamar de tentativa ou não, vamos colocar assim, com as normas contábeis e tal. O que a gente pode esperar dessa taxonomia do IFRS, das normas de sustentabilidade aí? Não, Zé, eu acho que a questão da taxonomia, para mim, é ajudar nesse quarto último tópico de você ter um processo de integração, de uma uniformidade de referência, uniformidade de pesquisa, uniformidade de ação. Então, a questão da taxonomia, para mim, ele está muito ligado a essa quarta vertente para ajudar nesse processo aí de integração de reporte de informações, buscas de informações, fontes de informações, assim por diante. Não, bacana. Bom, Sebastião, vou agradecendo aqui. Muito obrigado aí pela aula que você deu e passo a palavra aí para a Fernanda. Contigo, Fê. Já nos finalmente, né? Porque 10 horas aqui no nosso horário, sempre perfeito aqui a pontualidade. Agradecer todos e todas que ficaram conosco até o final e mais esse programa. Espero que vocês tenham gostado e nos preparar para amanhã, né? Vivi conosco e também na quinta-feira, nosso webinar de encerramento. Então, espero vocês aqui. Nós receberemos Daniele Torres, Leandro Ardito, o presidente do Ibracon também tem uma palavra ali no encerramento. Então, uma semana ainda repleta, né? Espero que vocês tenham aproveitado e seguimos com a nossa programação, então, aqui do Ibracon, confiança que forma, informa e transforma. Muito obrigada a todos, um ótimo dia e até amanhã, gente. Tchau, tchau. Amanhã, tchau, tchau. Tchau, tchau, Obrigada, até amanhã. Sebastião. Tchau. José Carlos. Tchau, tchau.